Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo de correção da coletânea do CEPAB, das provas do Colégio Naval, que contém nesta coletânea. Hoje é o vídeo de parte 4, na qual nós iremos falar sobre o tópico de tabela periódica. Dentro desse conceito, nós iremos abordar a organização, a estrutura e a configuração eletrônica da tabela periódica. Então, na questão de número 51, que foi tirado da prova do ano de 2018 do Colégio Naval, diz assim: os elementos A com o número atômico X, o elemento B com o número atômico X mais 1 e o elemento C, que tem o número atômico X mais 2, pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Sendo assim, se B é um halogênio, é correto afirmar que A... Bem, para que a gente possa abordar esse assunto, a gente precisa lembrar, o que são períodos, grupos ou famílias, Então, vamos lá. Nos meus períodos, eu vou ter as minhas linhas, ou seja, na tabela periódica. Então, aqui eu tenho uma tabela periódica e as linhas, ou seja, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6 e linha 7 vão indicar os meus períodos. E o que os períodos indicam, Os períodos indicam os números da camada. Então, se a gente tem um elemento que está no quarto período, significa então que ela tem 4 camadas. E quais são as camadas, Pamela? Nós vimos que as camadas são K, L, M, N, O, P, Q. E dentro dessas camadas, cada uma possui uma determinada quantidade de elétrons. Então, na camada K, ela pode ter apenas 2 elétrons. Na camada L, ela pode ter apenas até 8 elétrons. Na M, 18 elétrons e assim sucessivamente até na camada Q. Agora, já os grupos ou famílias são as minhas colunas. Então, eu tenho a família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a família 18. Esses meus elementos que estão aqui embaixo, a primeira linha são os elementos que estão no meu sexto período. A segunda linha são os meus elementos que estão no meu sétimo período, tá? Eles aqui são chamados de metais de transição interna, porque estão aqui dentro desses dois quadradinhos. Os do meio são chamados de metais de transição externa, porque estão para fora desses quadrados. E para os metais representativos, na qual a gente fala, a gente divide essa tabela em primeira e segunda família em A, da 13 até 18 A também, da 3 até a 12 de família B. Então, a família B ela é dividida em metais de transição externa e metais de transição interna. Na família 1, ele vai receber um nome especial, Família 1, ou também chamado de 1A, ele vai ser chamado de metais alcalinos. A minha família 2 vai ser chamada de metais alcalinos terrosos. Aí eu dou um pulão para minha família 13, Porque a B está no meio, entre 2 e 13. Vai ser chamada de família do boro, Porque é o elemento inicial aqui, família do boro. Família do carbono, que é a família 14. Tem a família 15, que é chamada de família do nitrogênio. Aí já na 16 vão receber nomes especiais: calcogênios, halogênios e gases nobres, tá? Então vamos voltar ao que o enunciado está perguntando? Em relação a A, é correto afirmar que A tem 5 elétrons no último nível e C tem 7 elétrons no último nível? Bem, se eles pertencem ao mesmo período, significa então que eles estão na mesma linha, certo? Eu tenho o mesmo período, então significa que eles estão na mesma linha. Se B é um halogênio, ou seja, se B está nessa família aqui, significa então que C está aqui na família dos gases nobres e A está na família dos calcogênios. Bem, a família do halogênio, eles fazem parte da família 17, ou 7A. Isso significa, então, que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Já dos gases nobres, como ele está na família 18 ou 8A, significa, então, que eles têm 8 elétrons na camada de valência. Já na família dos calcogênios, que fazem parte da família 16 ou 6A, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Então, se B é dos halogênios, eles têm 7
elétrons na camada de valência. C tem 8 elétrons na camada de valência. E A tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos voltar à alternativa A. A tem 5 elétrons? Não. A tem 6 elétrons. Então, não é a minha alternativa correta. B. A tem 6 elétrons no último nível? Sim. B tem 6 elétrons no último nível. E C tem 2 elétrons no último nível? Não. C a gente viu que tem 8 elétrons porque eles fazem parte da família dos gases nobres. C. A é um metal e C é um não metal? Bem, nós sabemos que a classificação de metais e não metais na tabela periódica segue a seguinte regra. Dessa escadinha que eu tenho aqui, preta, para o lado esquerdo, são tudo metais. Até os elementos daqui de baixo são metais, tá? O que estão acima dessa escada para o lado direito são ametais e gases nobres, tá? Antigamente, nós tínhamos uma divisão de semimetais, ametais e metais. Por isso que essa tabela aqui, que é uma tabela um pouco antiga, ela tem esses elementos que estão na cor acinzentado. Esses elementos, antigamente, eles eram chamados de semimetais. Carbono, nitrogênio, oxigênio, tudo que estão nessas cores, tá? Eram chamados de metais. Atualmente, a gente não considera mais a classificação de semimetais, apenas metais e ametais, tá? E aí, normalmente vem na prova essa escadinha aqui, porque tudo que está abaixo dela e para o lado esquerdo são metais. Tudo que está acima dessa escada e para o lado direito são ametais, tá bom? Então, se eu tenho um calcogênio, né, e estão no mesmo período, ele não é um semimetal, ele é um ametal. Assim como A não é um metal e é ametal, o C também está errado nessa alternativa. Por quê? Porque C é um gás nobre, né? Nós vimos que ele está na família 18 ou 8A. Então, ele não é classificado como um não metal, tá? D. A é um metal alcalino e C é um gás nobre. Sim, C é um gás nobre. Mas A, nós vimos que ele está na família 16, que é um ametal e não um metal alcalino. E na alternativa E, diz que A é um calcogênio e C é um gás nobre. Perfeito, nossa alternativa correta, já que nós vimos que a família 16 ou 6A, ela é classificada como calcogênio e a família 18 é classificada como um gás nobre. Questão de número 52, que foi tirada da prova de 2011 do Colégio Naval. Diz assim: nenhum ser humano é completamente igual ao outro. Da mesma forma, na química, os elementos distintos apresentam propriedades distintas. Por mais que encontramos semelhanças de comportamento entre os integrantes de um mesmo grupo ou família, há sempre aquele detalhezinho, né? Que, assim como nos seres humanos, faz com que sua natureza seja particular e única. A identidade de um elemento químico é representada por... Bem, na aula de tabela periódica, nós vimos que a identidade de cada elemento químico corresponde ao seu número atômico, né? Então, a gente vai analisar a tabela periódica percebendo que a organização dela acontece de acordo com o seu número atômico. Então, o hidrogênio, que é o meu primeiro elemento da tabela periódica, tem número atômico 1. Logo em seguida, eu tenho um hélio de número atômico 2. Depois eu tenho lítio de número atômico 3, berílio 4, boro 5, carbono 6 e assim sucessivamente até acabar todos os meus elementos químicos dessa tabela periódica, que é o de número 118. Então, a periodicidade, né, dessa minha tabela periódica é de acordo com o número atômico. A organização dos elementos químicos na tabela periódica é de acordo com o número atômico. E é o número atômico que dá a identidade, que dá a particularidade de cada elemento químico. Então, sabendo disso, vamos analisar as alternativas. A identidade de um elemento químico é representada por seu número de prótons. Bem, nessa aula nós vimos que o número atômico representado pela letra Z, ela é igual ao número de prótons desse elemento. Então, a alternativa A está correta. B está errada porque diz que sua identidade é pela quantidade de elétrons, está errada. C está errada porque diz que a identidade é representada pelo seu número de níveis eletrônicos, errada.
D, devido à sua massa atômica, também está errada. E E, pela quantidade de nêutrons. Tudo errado, tá bom? Então, a identidade de cada elemento químico ela é dada pela quantidade de prótons. E a quantidade de prótons, como nós já sabemos, representa, então, o número atômico. Questão de número 53, que foi tirada da prova de 2011 do Colégio Naval. A carga iônica está relacionada com o estado energético que possibilita maior estabilidade a uma espécie química. Qual é a carga encontrada nos íons formados pelos metais alcalinos terrosos? Bem, nós vimos que os metais alcalinos terrosos são os elementos que estão presentes na família 2, tá? No grupo 2 da tabela periódica. E o número das famílias indica a quantidade de elétrons que eu tenho na camada de valência. Então, aqui, no grupo 1, significa que o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, todos terão na sua distribuição eletrônica um elétron na camada de valência. E na família 2, a mesma coisa, só que em vez de ter um elétron, agora eu tenho 2 elétrons. Então, todos os elementos da família 2, do grupo 2, terão 2 elétrons. Já na família 13, eu esqueço o número 1 e vou considerar apenas o número que está na frente dele. Então, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. Na família 14, eu esqueço 1 e considero só o número que vem depois. Então, o carbono, assim como os demais desse grupo, terão 4 elétrons na camada de valência. Na família do nitrogênio, terão 5 elétrons. Na família do oxigênio, que são os calcogênios, né, terão 6 elétrons. E nos halogênios, que é a família 17, terão 7 elétrons. A dos gases nobres terão 8 elétrons, tá? E como todos os elementos eles tendem a atingir uma estabilidade, eles querem ser estáveis, e foi estudado que essa estabilidade é dada pela regra do octeto, ou seja, eles querem atingir 8 elétrons na camada de valência. Se eu pegar, por exemplo, o magnésio, que tem número atômico 12, vamos fazer a distribuição eletrônica dele aqui. Magnésio tem número atômico 12. Então, eu vou distribuir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bem, na minha camada de valência, eu tenho 2 elétrons. Então, significa que ele é da família dos alcalinos terrosos. Caso ele perca nesses 2 elétrons, esses 2 elétrons aqui saia, significa então que eu atingi a regra do octeto, né? Eu atingi a minha estabilidade. Agora eu tenho 8 elétrons na minha nova camada de valência. Então, como ele perde 2 elétrons e no seu estado fundamental a quantidade de prótons é igual a de elétrons, se ele perde 2 elétrons, significa então que eu tenho 2 prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Então, a carga dos metais alcalinos terrosos para atingir esta estabilidade vai ser igual a mais 2, porque eu tenho 2 prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Questão de número 54, que foi tirada da prova do ano de 2004 do Colégio Naval. A distribuição eletrônica em camadas permite realizar um elemento na tabela periódica. Qual das opções abaixo corresponde à distribuição de um halogênio no terceiro período? Então, vamos analisar o seguinte. A distribuição por camadas é de acordo com as 7 camadas, certo? Então, na camada K, eu tenho 2 elétrons, na camada L eu tenho 8 elétrons, na camada M eu tenho 18, e assim sucessivamente. Se ele me diz que é um halogênio, nós vimos que todos os elementos da família 2 halogênios estão na família 7A. Então, todos têm 7 elétrons na camada de valência. Então, a minha última camada terá que ter 7 elétrons. Se ele está no terceiro período, e nós vimos que os períodos vão indicar o número de camadas, né? Aqui, ó, os períodos vão indicar o número de camadas. Então, se ele está no terceiro período, significa que ele vai parar na camada M. Então, vamos fazer essa distribuição eletrônica utilizando o nosso gabarito que tem aqui do lado? Então, vamos lá. Se ele está no terceiro período, significa então que eu tenho 3 camadas. Então, eu tenho K igual a 2, tenho L
igual a 8 e tem um N. Bem, o N é minha última camada. Então, se ela é minha última camada, significa que ela é minha camada de valência. A camada de valência vai ser indicada pela quantidade de elétrons correspondente à família desse meu elemento. Então, se ele é um elemento da família dos halogênios, significa então que eu tenho 7 elétrons. Logo, o M vai acabar em 7. Analisando todas as minhas alternativas, eu posso eliminar de cara B. Por que B? Porque eu tenho 4 camadas e ele só tem apenas 3. Posso também descartar a letra D pelo mesmo motivo, né? 4 camadas e ele tem apenas 3. Agora eu vou analisar a quantidade de elétrons da camada de valência que restou das minhas outras alternativas. Nós vimos então que a camada de valência vai terminar em 7, logo não pode ser 3 nem 6, nos restando a alternativa correta, letra D. Questão de número 55, que foi tirada da prova de 2008 do Colégio Naval, diz assim: observe a figura e a explicação a seguir. Dependendo de suas características físico-químicas, os elementos químicos podem ser denominados como representativos de transição e gases nobres. E esta denominação se reflete na localização deles. Assinale a opção que relaciona corretamente as regiões da classificação periódica apresentada acima, identificada com os números 1, 2, 3, 4 e 5 com a seguinte sequência. Então, a minha sequência 1, eu tenho que ver os elementos de transição externa. Depois, eu tenho que analisar os elementos de transição interna. Depois, os gases nobres. Em seguida, os metais e depois os semimetais e os ametais. Bem, essa prova foi tirada do ano de 2008, na qual ainda se considerava os semimetais. Então, como nós vimos, né, na nossa classificação no início desse vídeo, o número 1 vai representar os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Logo, os metais é o 1. O 2 seriam os meus metais de transição externa, que estão para fora da minha tabela periódica. Então, eu tenho o número 2 para os metais de transição externa. Para os de transição interna, eu tenho o número 5, que estão dentro da minha tabela, né? Esses dois grandes grupos aqui, representados pelo número 5, na qual a gente chama de série dos lantanídeos e série dos actinídeos, são os de metais de transição interna, porque estão dentro de 2 quadradinhos aqui em cima, tá bom? Por isso que é de transição interna. Logo em seguida, nós temos os gases nobres. Nós vimos que os gases nobres são os que são representados pelo número 4. E, por fim, os semimetais e os ametais estão localizados no número 3. Então, a nossa ordem de numeração é 2, 5, 4, 1 e 3. Alternativa correta, letra B. Agora, na questão de número 56 da prova do Colégio Naval, que foi tirada do ano de 2014, diz assim: a apresentação dos elementos na tabela periódica moderna é feita de forma que a principal característica de cada um determine sua posição relativa aos demais elementos. Quando a ordenação dos elementos na tabela e ao significado da característica que determina sua posição, é correto afirmar que a organização se dá em ordem. Bem, nós vimos no início desse vídeo, né, sobre a ordenação dos elementos na tabela periódica. E se a gente pegar novamente a nossa tabela, nós vamos ver que a ordenação, ou seja, a organização desses elementos, são dadas pelo número atômico, ou seja, pela quantidade de prótons que existe em cada elemento químico. Então, vamos analisar as alternativas que correspondem a essa organização. A. Em ordem crescente de massa atômica? Não. Nós vimos que não é a massa atômica a responsável pela periodicidade da organização dos elementos na nossa tabela periódica. B.
Crescente de carga nuclear, pois não há átomos de elementos diferentes com o mesmo número de prótons? Sim, vamos lembrar, né, como que é feita a nossa organização estrutural de um átomo. Eu tenho a minha eletrosfera, na qual eu vou encontrar os meus elétrons, e dentro do meu núcleo eu tenho os prótons mais neutros. Então, quando ele fala de carga nuclear, ele fala de carga dentro do núcleo. Nós sabemos que os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga. Logo, a única partícula que determina a carga nuclear são os prótons. E se os prótons determinam a organização da tabela periódica, essa alternativa está correta, né? Na qual ele fala em ordem crescente de carga nuclear, pois não há átomos de elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Exatamente. Não tem nenhum elemento que seja diferente com o mesmo número atômico. Mas aí você pode questionar, Pamela, mas e os isótopos que têm o mesmo número atômico? Os isótopos são o mesmo elemento com massas diferentes que possuem o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, ok? Então a nossa alternativa correta é a letra B. C está errada porque diz que em ordem decrescente de estabilidade dos elementos, não é essa a ordem. D, ordem decrescente de tempo de identificação dos elementos. E E, aleatórias de massa atômica, uma vez que diferentes átomos de um mesmo elemento podem apresentar diferentes cargas nucleares. Completamente errado, tá? Questão de número 57 da coletânea, que foi tirada da prova de 2010 no Colégio Naval. Demorou muito tempo para que a descoberta da equipe alemã do Centro para a Pesquisa de Íons Pesados fosse reconhecida oficialmente pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Após mais de uma década de seu descobrimento, o elemento de número atômico 112, de nome temporário, ou o núbio, que em latim quer dizer 112, foi aceito oficialmente na tabela periódica. É que sua existência teve que ser confirmada de maneira independente. Até agora, apenas 4 átomos foram observados. Isso porque, além de superpesado, ele é muito instável. Existe por apenas alguns milionésimos de segundo e depois se desfaz. Com base nas informações contidas proposições e classifique-as com F de falso ou V de verdadeiro, assinalando a opção correta. Então, a primeira informação é o seguinte: este novo elemento químico de número atômico 112 será classificado como elemento de transição. Bem, para que a gente possa saber esse número de transição, né, para que a gente possa analisar se ele vai estar dentro dessa minha classificação, eu preciso saber de 2 coisinhas. A primeira é sobre distribuição eletrônica, de acordo com Linus Pauling. Linus Pauling distribui os meus elétrons em níveis energéticos, tá? Em subníveis. Então, na minha camada K, em relação a subnível, ele vai ser representado por um S2. Já na minha camada L, que tem 8 elétrons, ele vai ser subdividido em níveis energéticos em 2S2, 2P6. Na M, 3S2, 3P6, 3G10, tá? Então é isso que a gente precisa tomar ciência por enquanto. Outra coisa que a gente precisa também saber é sobre o elétron diferenciador de cada classificação. Então, os meus metais alcalinos e alcalinos terrosos terão o elétron diferenciador no subnível S. Já os metais de transição externa terão o elétron diferenciador no subnível D. Os ametais e os semimetais terão o subnível P com seu elétron diferenciador. E os de transição interna terão o subnível F com o elétron diferenciador. Pamela, qual a diferença do elétron diferenciador para o elétron de camada de valência? Eu vou pegar como exemplo esse mesmo elemento químico, tá? O de número 112, vamos fazer a distribuição eletrônica dele para que a gente possa entender como é a classificação do elétron diferenciador e do elétron de camada de valência. Bem, eu vou distribuir, vou deixar até o nosso gabarito aqui do lado para que a gente possa fazer esse cálculo, ok? Vamos lá. Vamos distribuir 112 de acordo com Linus Pauling. Então, tem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2,
3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14. Vou contar até o momento para que a gente não se perca nos números, tá? Então, aqui eu tenho 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 6, 36, com 2, 38, com 10, 48, com 6, 54, com 2, 56, 14, 70. Então, ainda falta. Vamos continuar. 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10. Vamos ver se agora foi. Aqui nós tínhamos 70, certo? Com 10, 80, com 6, 86, com 2, 88, 14, 102, com 10, 112. Então, nós fizemos a distribuição eletrônica. Prestem atenção numa coisa. O meu subnível mais energético é o subnível que eu escrevo por último. Então, esse aqui é o meu subnível mais energético, representado por D10. Ok? Porém, a minha camada de valência é o maior número que vem na frente. Então, de acordo com os números, né, que eu tenho aqui na distribuição, o maior número é o número 7, ok? Então, o que acontece? O meu elétron de valência é o que está na camada de valência. Então, eu tenho 2 elétrons na minha camada de valência. Porém, o meu elétron diferenciador se encontra no D10. Logo, se o elétron diferenciador está no subnível D, significa que esse elemento químico, né, esse elemento de número atômico 112, está nos metais de transição externa. Então, vamos analisar a nossa alternativa. Este novo elemento químico de número atômico 112 será classificado como um elemento de transição. Ok, ele não especificou se era de transição interna ou externa, mas que não deixa de ser um elemento de transição, então é verdadeira. O elemento químico de número atômico 112 pertence ao 7º período e à coluna 12 ou 2B da classificação periódica dos elementos. Sim, a gente consegue perceber isso pela distribuição eletrônica. Como que eu vou saber do grupo? Como ele é um elemento de transição, a família desses elementos serão classificados pelo subnível mais energético mais a camada de valência. Então, eu tenho 10 elétrons no subnível mais energético, mais 2 elétrons na minha camada de valência. Então, ele é da família 12. E está no 7º período, porque ele tem uma distribuição eletrônica em 7 camadas. Então, ele está no 7º período, tá? Alternativa correta também. A próxima. Considerando ser 277 o número de massa de seu isótopo mais estável, esta espécie apresenta 165 prótons e 112 nêutrons em seu núcleo. Bem, a gente nem precisaria fazer conta para saber isso. Por quê? Porque se eu disse que o número atômico dele é a quantidade de prótons e ele tem um número atômico igual a 112, significa então que ele tem número atômico igual a 112, significa então que ele tem 112 prótons e não 112 nêutrons, tá? Mas para que a gente possa fazer um cálculo mais preciso, né? Se a massa dele, deixa eu ver aqui, se a massa dele é igual a 277, significa então que eu tenho nêutrons igual a 277 menos 112, totalizando então 165 nêutrons e não 165 prótons. É falso. A próxima diz o seguinte: a 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, seu estado físico deverá ser gasoso. Não,
todos os metais na temperatura ambiente são sólidos. A única exceção para essa regra é o mercúrio, que se encontra no seu estado líquido na temperatura ambiente, tá? Também é falso. Logo, a nossa alternativa correta é a letra D. Questão de número 58, que foi tirada da prova de 2009 do Colégio Naval. Em 1869, Mendeleev, enquanto escreva seu livro de Química Inorgânica, elaborou os pressupostos que conduziram à tabela periódica atual, organizando os 63 elementos então conhecidos em ordem crescente de suas massas atômicas e agrupando-os segundo a semelhança de suas propriedades químicas e físicas. Formou-se então uma tabela periódica coerente e que permitia até prever algumas propriedades de elementos químicos ainda desconhecidos na época. Em 1913, Moseley retificou a tabela de Mendeleev, colocando os elementos em ordem crescente de número atômico. A partir da descoberta do plutônio, a tabela recebeu uma última contribuição quando Seaborg reconfigurou a tabela periódica, colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Sobre a tabela periódica, é correto afirmar que, alternativa A, é formada por 18 colunas verticais chamadas de períodos? Não, as 18 colunas verticais são chamadas de famílias. Famílias ou grupos, tá? Ou grupos. Então, está errada a letra A. B. Os elementos denominados calcogênios integram a família 17. Errado. Os calcogênios são da família 16, tá? E todos apresentam 6 elétrons na camada eletrônica mais externa, ou seja, a camada de valência. C. O hidrogênio encontra-se na família 1 e, assim como os demais elementos desta família, é classificado como metal alcalino. Não, apesar do hidrogênio fazer parte da família 1, percebam que ele tem uma corzinha diferente. Por que essa corzinha é diferente? Porque ele não faz parte da classificação de metais alcalinos. Ele apenas está na família 1 por apresentar distribuição eletrônica igual aos demais, tá? Então ele termina igual a S1, porque todos os demais também terminam em S1, mas ele não é classificado como um metal alcalino, então está errado. D. A tabela de Mendeleev em ordem crescente de massa atômica é tão eficiente quanto a de Moseley, porém é menos completa. Não, se ela fosse tão eficiente, ela não teria sido trocada, concordam comigo? Né? Se algo está coerente, se algo está correto, não tem o porquê eu trocar. Eu apenas aperfeiçoava e não trocaria totalmente. E. Os elementos com número atômico maior que 92 são chamados de transurânicos. E a exceção do neutro e do plutônio são artificiais. Sim, correto. Nós vimos lá na aula de tabela periódica uma outra classificação para os elementos químicos. Então, todos os elementos químicos com número atômico menor que 92, eles são elementos naturais. Ou seja, são elementos que eu consigo encontrar de forma natural na natureza. Logo, são chamados de cisurânicos. Exceção a esses elementos: tecnésio, bromécio, astato e frâncio, que são artificiais. Já os transurânicos são elementos artificiais com número atômico maior que 92. Ou seja, são elementos que eu não consigo encontrar de forma natural na natureza. Já os elementos que vêm depois do bismuto, ou seja, elementos que vêm depois do número atômico 83, são chamados de elementos radioativos. Então, a alternativa E está correta. Número 59, que foi tirado da prova de 2009 do Colégio Naval, diz assim: o silício é realmente um material notável. Escapando da óbvia associação com componentes de computadores, ele permite não apenas projetar o futuro através da informática, mas também projetar o passado. Como assim? Em condições apropriadas, o silício, que é integrante da mesma família que o carbono, na classificação periódica dos elementos, forma com hidrogênio composto de fórmula molecular SiH4, chamado de silano, a exemplo do metano. Um dos possíveis usos do silano é ser aplicado como revestimento de paredes e fachadas que se deseja proteger da ação criminosa de pichadores, já que após a aplicação do silano, a tinta spray não mais adere à superfície. Nesse contexto, é correto afirmar que,
pode-se usar o metano para a mesma finalidade do silano, já que o carbono e o silício pertencem ao mesmo grupo? Bem, apesar desses elementos químicos pertencerem ao mesmo grupo, nós sabemos que todas as substâncias formadas apresentam propriedades físicas e químicas distintas. Logo, a alternativa A está errada. B. O silício é um elemento da família 14 que se combina com o hidrogênio formando um sistema binário que é o silano. Errado, ele forma uma substância composta e não um sistema binário. C. Tanto o silício como o silano são substâncias puras, sendo o primeiro classificado como substância simples e o segundo como composta. Errado, tá? O silício é um elemento químico encontrado na tabela periódica. O silano é uma substância pura composta formada pelo elemento químico silício, ok? Por isso que está errada. D. O silício é um semimetal da família do carbono e o silano é uma substância composta de composição análoga ao metano. Correto, né? Na nossa classificação antiga, o silício está abaixo do carbono e ele era classificado como um semimetal, tá? Então está correta essa alternativa. Além disso, o silano é uma substância composta de composição análoga. O que seria análogo, né? Ele tem 4 hidrogênios, assim como o metano. Então, a alternativa D está correta. E E estaria errada porque diz que, por estarem no mesmo grupo, carbono e silício apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Errado. Ele não deveria estar no mesmo grupo. Ele deveria estar no mesmo período para apresentar o mesmo número de camadas. Questão de número 60 da coletânea, que foi tirada da prova de 2009 do Colégio Naval, diz assim: analise as espécies apresentadas na tabela. Então, tem uma espécie X com 17 prótons, 18 elétrons e 18 nêutrons. Espécie Y, 17 prótons, 16 elétrons e 18 nêutrons. Espécie Z, 18 prótons, 18 elétrons e 22 nêutrons. Acerca dessas espécies, analise as afirmativas abaixo. 1. As espécies X e Y são átomos isótopos. Vamos analisar as massas. Então, eu tenho 17 prótons e 17 prótons. Bem, tem a mesma quantidade de prótons, então pode ser isótopo. Nêutrons, 18 e 18. Se eu fizer o somatório de prótons mais nêutrons de cada espécie, eu vou obter igualmente uma massa igual a 35. Então, eles não são isótopos, porque para serem isótopos, precisam ter massas diferentes com o mesmo número atômico. Então, a afirmativa 1 está errada. 2. As espécies Y e Z estão lado a lado na classificação periódica. Bem, a espécie Z tem número atômico 18 e a espécie Y tem número atômico 17. Para que a gente possa responder isso, os elétrons da espécie Y precisam ter a mesma quantidade do que a de prótons. Então, a espécie Y tem 16 elétrons e 17 prótons. Então, significa que ele não está no seu estado fundamental. O que é o estado fundamental? A quantidade de prótons tem que ser a mesma quantidade de elétrons. Então, significa que a espécie Y ele é um íon. Pode ser um cátion, um ânion, mas isso a gente precisa analisar, tá? Então, ele é um íon. Então, íons não fazem parte da tabela periódica. O que faz parte da tabela periódica são elementos químicos no seu estado fundamental. Quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, a afirmativa 2 também está errada. 3. A espécie Z representa um elemento classificado como um gás nobre. Para que a gente possa classificar ele como um gás nobre, precisamos fazer a distribuição eletrônica dele e ver se na camada de valência há 8 elétrons. Então, vamos lá distribuir 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d. Vamos ver quanto que está faltando. 2, 4, 10, 12, para 18 apenas 6. Então, na minha camada de valência, eu tenho um total de 8 elétrons. Se ele tem 8 elétrons e não precisou fazer nenhum tipo de ligação, significa que ele é um gás nobre. Correto. As espécies X e Y são íons de um mesmo elemento. Perfeito. Por quê? Porque a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons.
Então, significa que, por exemplo, a espécie X recebeu um elétron a mais. E na espécie Y, ele perdeu um elétron em relação à quantidade de prótons. Então, nossa alternativa correta é a letra B. Questão de número 61, que foi tirada da prova de 2007 do Colégio Naval. São feitas as seguintes afirmativas sobre certo elemento químico. 1. Liga-se ao carbono formando um composto metálico. 2. Seus átomos apresentam 6 elétrons na camada mais externa da eletrosfera. 3. Pode estabelecer uma ligação covalente com um não metal. Sabendo-se que esse elemento pertence à família dos elementos calcogênios, assinale a opção correta. Bem, se ele faz parte da família dos calcogênios, da família 16, eu posso ver que a afirmativa 1 está errada. Por quê? Porque quando esses elementos dos calcogênios se ligam ao carbono, ele não forma um composto metálico, ele forma um composto covalente. Vamos pegar o primeiro elemento químico dessa família, que seria o oxigênio. Então, quando eu faço uma ligação covalente com oxigênio, eu posso formar, por exemplo, uma molécula de CO2. Isso aqui não é um composto metálico, tá? É um composto covalente. Então, a afirmativa 1 está errada. Seus átomos apresentam 6 elétrons na camada mais externa da eletrosfera? Correto. Se está na família 16 ou 6A, significa então que eu tenho 6 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa da eletrosfera. 3. Pode estabelecer uma ligação covalente com um não metal? Sim, nós podemos pegar o mesmo exemplo do CO2. O oxigênio é um ametal, ou seja, não é metal. Então, ele pode estabelecer uma ligação covalente com não metais. Então, 3 também está correta. A alternativa correta, então, é a letra E. Questão de número 62, que foi tirada da prova de 2005 do Colégio Naval de Decy. Assinale a opção que apresenta a correta distribuição eletrônica para o elemento proposto. Bem, a distribuição eletrônica aqui está por camadas, porém ela obedece à ordem energética proposta por Linus Pauling. O que seria essa proposta? Ele vai distribuir por subníveis, mas vai ser representado nessa alternativa por camada. Então vamos analisar cada um. Começando então pelo vanádio, que é a alternativa A, eu tenho 23 elétrons para ser distribuído. Vou distribuir de acordo com o Linus Pauling e depois eu vou colocar essa distribuição por camadas, ok? Então eu tenho que 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vou contar quantos que eu tenho. 2, 4, 10, 10, 12. Ainda continua. 3, P6, 4, S2. Vamos ver agora quanto que eu tenho. 2, 4, 10, 10, 12, 12, 18, 18, 19, 20. Então, eu preciso de mais 3, Então, eu parei em 4S2, 3D3. Vamos lá contar. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 23. Então, por camadas, eu tenho que na camada 1, que é K, é igual a 2. Na camada 2, que é a minha camada L, eu tenho 8. Na camada M, que é a camada 3, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, na M, eu tenho igual a 11. E a camada N, eu tenho igual a 2. Bem, corresponde K2, L8, M11, N2. Sim. Então, nossa alternativa correta, letra A. Vamos pegar o escândio, que é a alternativa B, e ver o porquê que ele está errado. Bem, concordam comigo que ele tem 2 elétrons a menos que o vanádio? Então, a distribuição eletrônica dele, em vez de ser 3D3, terminaria então em 3D1. E aí, a única coisa que mudaria seria o M, que corresponde a essa camada 3. Então, aqui, em vez de ser 11, seria 10. Vamos ver se a alternativa estaria correta. K2, L8, M10, aqui é 8. Então, está errada, ok? Agora, vamos ver o porquê o selênio nessa distribuição está errado.
O selênio tem número atômico 34. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 não, né? 4s2, 3d10. Vamos contar agora. 2, 4, 10, 12, 18, 18, 20, 30. Então, só falta 4, né? Depois do 3d10, eu tenho 4p4. Então, vamos lá, por camada. Camada K, apenas 2. Camada L, eu tenho 8. Camada M, que é o 3, eu tenho 2. 8 com 6, com 10, 18. E a camada N, eu tenho igual a 4. Vamos ver porque estaria errado. 2, 8, 18, 4. Não precisaria do O igual a 2, por isso que está errado. Já no galho, como eu tenho 3 elétrons a menos que o selênio, eu poderia diminuir aqui, ó, na minha última camada. Em vez de 4, eu ter apenas 1. E a distribuição seria quase a mesma coisa. 2, 8, 18 e 1. Eu não teria aqui o 2, aqui seria 1 e aqui não teria nada. Já no potássio eu tenho 19. Vamos fazer a distribuição do potássio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos contar. 2, 4, 10, 10, 12, 12 com 6, 18. Precisaria só de mais um, né? 4s1. Então, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 8 e N igual a 1. Então, eu tenho 2, 8 e aqui seria 8 e N igual a 1. Por isso que está errado. A alternativa correta mesmo é a letra A.